O Prota começa ali falando, eu sempre gostei de jogos desde que eu era novinho. Eu sempre tava no hospital por causa de uma doença, então naturalmente uma das únicas coisas que dava pra fazer era jogar. Então desde que o Prota é novo, os jogos são uma parte muito importante da vida dele. Mas é garantido, e se você faz alguma coisa por muito tempo, você começa a ficar enjoado daquilo. Ele taca aí o switch dele pro lado, né, pensando que, mano, já tá cansado disso. Porque de um dia pro outro, os jogos deixaram de ser tão divertido quanto era. Não importava se era jogo de estratégia, RPG, FPS, todos os gêneros que ele ia jogar, ele acabava ficando cansado e parecia que tudo era idêntico, era uma merda completa, ele fala. As histórias, a construção e o mundo, tudo era muito estereotipado, tudo era igual, parecia que todo jogo era uma cópia do outro. O sistema não tinha profundidade, nada era original. Até que ele descobriu um jogo que não era recomendado. Todo mundo falava que era ruim, porque era difícil demais. O nome do jogo era Dungeon and Stone. Era um jogo no estilo de RPG indie, tipo clássicozão, com os gráficos bem simples, o que era muito raro de se ver hoje em dia. Como ele estava entediado de tudo, ele decidiu dar uma chance. Porém, assim que ele abriu o jogo, ele já percebeu que não tinha nem tradução coreana. Então ele ia ter que aprender inglês só pra poder jogar o jogo. E esse negócio de 2D antigo não era muita praia dele, mas como era grátis, ele decidiu dar uma chance. Ali na seleção de classes tem tipo furry, bárbaro, humano, anão, fada e uma secreta. Ele diz que não tá nem aí, porque ele só vai testar mesmo, então ele escolhe qualquer uma e acaba escolhendo bárbaro por causa disso. Ele diz que fazia muito tempo que ele nem via um desses estilos de jogo e quase nunca tinha jogado um desses. Porém, ele começa a ficar cada vez mais concentrado no jogo e quando ele olha pra trás, já se passaram horas e horas e já tá chegando de madrugada. E ele percebe que fazia muito tempo que ele não ficava tão focado e nem se divertia tanto igual ele se divertiu hoje nesse jogo. O jogo tinha diversas e diversas habilidades, o que era muito difícil de aprender, sem contar que você era obrigado a ter vários parceiros NPC, então era difícil manter eles vivos. E quando você morre, você volta do zero. O Prota já disse pra gente que no começo ele se divertiu, mas logo começou a ficar irritado pra caramba, porque por causa dos NPC era difícil progredir, porque os bonecos artificiais obviamente faziam merda direto, que ferrava com ele. Porém, era inegável que ele tava ficando viciado naquele jogo. E como era um jogo muito falido, não tinha nada na internet, não tinha tutorial em inglês, não tinha tutorial em coreano, não tinha onde achar informação, ele tinha que descobrir tudo sozinho. Foi nessa hora que ele decidiu que não importava quanto demorasse, ele ia vencer esse jogo, ele ia ser o primeiro a zerar. E do momento que ele começou a jogar no hospital, pra quando ele começou a trabalhar no serviço público, e até ele sair desse trabalho, começar a universidade, se graduar da universidade, entrar numa companhia, sair dela, todo esse tempo ele estava jogando Dungeon and Stone. E obviamente, morrendo pra caramba. 9 anos se passaram. Finalmente, ele chegou na sala do chefão. A gente vê que o Prota tá mega animado. Ele grita falando, vocês viram isso, seus bastardos? Eu provavelmente fui a única pessoa do mundo que chegou tão longe. 9 anos, eu sacrifiquei toda a minha juventude pra isso, pra esse momento. A mensagem no sistema pergunta, você quer entrar na sala do chefe? Óbvio. E aí a mensagem muda. Você talvez nunca volte daí. Tem certeza que quer entrar? O Prota dá uma olhadinha pensando, essa parte aqui tá meio assustadorazinha, né? Pensando que aquilo ali é tudo parte do jogo pra criar um clima tenso. Mas é óbvio que depois de 9 anos, ele vai entrar nessa sala do boss. Então ele pressiona sim. Na cabeça do Prota, ele não tá nem querendo vencer. Ele já sabe que o boss deve ser muito difícil. Então ele só precisa sobreviver o máximo possível e criar uma estratégia pra voltar na próxima vez. Ele fica se perguntando ali, quantos padrões será que ele tem? Qual será que é o atributo dele? Quais são as suas armas? Será que ele tem uma ultimate? Isso tudo enquanto a tela tá carregando, quando de repente uma mensagem aparece. Você alcançou o abismo. Tutorial completo. Aí ele olha, tutorial? Como assim? Isso aqui tá em coreano? Do nada, o jogo inteiro foi em inglês? Tá, ele tá meio puto, ele pensa, porra, eu tive que aprender inglês por uma década inteira só pra jogar isso aqui. A mensagem do sistema muda. Checagem de usuário completa. Nesse momento, o computador dele começa a emitir uma luz mega forte. E a mensagem do sistema muda. Um grande raio de energia está sendo derrubado sobre você. Começando a transmissão. E de um segundo pro outro, o Prota desaparece do quarto e ele perde a consciência dele. Assim que ele abre o olho, ele escuta alguém falando, parabéns, jovens soldados. Hoje será o dia que vocês sairão deste lugar sagrado. O Prota fica se perguntando quem é que tá gritando. E assim que ele abre o olho, ele vê um bárbaro gritando que hoje todos eles se tornaram guerreiros de verdade. O Prota começa a achar que aquela é uma situação surreal. Tochas ao invés de luzes. Um monte de bárbaro bombado e tatuado. E um velho com cara de louco dando uma palestrinha. O cara então grita, escolham as suas armas. O Prota começa a se perguntar, escolha suas armas? Do que ele tá
falando, porém por mais que eu não entenda a língua que ele tá falando, eu consigo entender o significado das palavras. Mas por que eu tô nesse lugar? O Prota ainda não se ligou, ele tá se perguntando, se isso aqui fosse a introdução para um jogo muito difícil, o que eu teria que fazer? Ele só tá querendo entender a situação e juntar o máximo possível de informações. Ao olhar para as mãos dele, ele vê que ele tá com a mão calejada e muito maior. E além disso, agora o Prota virou um bárbaro de 2 metros, cheipadaço e tatuado, filho. Enquanto ele tá ali tentando entender esse novo corpo, o cara que tá dando a palestra fala, aqueles que foram chamados deem um passo à frente. Toda vez que ele fala o nome, um bárbaro vai lá na frente e escolhe a sua arma. Enquanto isso tá acontecendo, o Prota começa a perceber que essa situação é familiar. Ele já viu algo acontecendo assim, soldados novos escolhendo as suas armas. Nesse momento o velho fala que a bênção de Rafdonias esteja com você. E é aí que o Prota entende, ele tá dentro do Dungeon Stone como um bárbaro. E era exatamente assim que era o início da campanha, quando você escolhia o bárbaro. Nessa hora, um cara do lado dele começa a falar, não acredito, isso aqui é igualzinho Dungeon Stone. E o Prota só olhando de canto, o que tá acontecendo? O porquê que eu tô aqui? O Prota já percebe que ele tá com uma expressão assustada e entende que provavelmente ele tá na mesma situação que ele. Porém, nesse momento, o líder fala, quem foi que abriu a boca? E se coloca na frente dos dois. Ele pergunta pro Prota, foi você que falou? O Prota responde, não. Então o cara olha pro outro do lado e diz, então foi você. E instantaneamente corta a cabeça do cara. Pelo visto, reencarnações não são incomuns nesse mundo, porém todos os que reencarnam têm que ser mortos. O Prota então entende que ele precisa manter a postura de um bárbaro para não ser executado. O líder continua dizendo, o filho de Kadua foi possuído pelo um espírito maligno, e por isso ele precisou ser executado. Todos vocês deletem de suas memórias as palavras que ele disse, e continuaremos a nossa cerimônia. Nessa hora o Prota já entende tudo o que tá acontecendo. Ele é uma reencarnação, as pessoas sabem sobre reencarnações, e você morre se descobrirem isso. Então, para ele sobreviver nesse mundo, ele tem que se comportar exatamente como um bárbaro. O problema é uma cerimônia onde estão sendo chamados por nomes, e ele não sabe o nome dele. Ele sabe que a possibilidade disso dar merda é muito grande, então ele só tem uma estratégia. Quando o primeiro nome for falado e ninguém der um passo pra frente por 2 segundos, vai ser aí que ele vai se mover. Até que o líder grita, filho de Jandal, Bjorn. Ele espera 1, 2 segundos, ninguém deu um passo pra frente, então só pode ser o nome dele. E então ele se dirige até a frente do ancião. E o cara grita, escolha sua arma. E agora ele tem certeza, o nome dele é Filho de Jandal, Bjorn. E agora tá na hora dele fazer uma decisão extremamente importante, porque por mais que os bárbaros não tenham nenhum tipo de magia nem poder especial, eles são a classe com as melhores habilidades físicas de todas as outras. Então a melhor arma nesse caso com certeza é o escudo. O Prota explica que essa é a melhor decisão que ele pode fazer. O líder anuncia que a partir de agora ele é um guerreiro completo. A cena mostra o computador dele carregando algumas informações. Nesse caso ele tá ganhando equipamentos e status, ou seja, o PC que ele usou para entrar no jogo de alguma forma ainda tá funcionando. Na sequência ele explica pra gente sobre o bárbaro. Essa foi a primeira raça que ele decidiu jogar e na primeira vez ele tentou usar uma espada longa, porque era maneiro. Ele tentou usar adagas, espada, machado, clava, todo tipo de arma agressiva. O problema é que como esse jogo é muito difícil, se você usa esse tipo de arma, você acaba morrendo muito fácil. E depois de múltiplas vezes tentando jogar nesse estilo berserk agressivo, ele percebeu que não era a melhor estratégia. E um dia ele teve uma ideia, ver um escudo. Será que o bárbaro realmente precisa ser jogado como um boneco agressivo? E se ele utilizasse da alta vitalidade e força do bárbaro pra utilizar ele como se fosse um off-tank, sabe? Pra resistir enquanto causa dano só com o poder físico. E foi aí que ele descobriu que isso era muito apelão. Após todos escolherem suas armas, o líder manda abaixar o portão. E agora todos eles vão entrar no labirinto, porque isso faz parte da cerimônia para se tornar um guerreiro. O líder então anuncia para que todos eles vão em frente e conquistem o labirinto. O Prota decide que por enquanto ele vai continuar só seguindo os bárbaros mesmo, até ele entender tudo que tá acontecendo. Porém, parece que os bárbaros estão tudo perdidos, eles nem sabem aonde é a entrada do labirinto. Até que uma mina loira fala, relaxa que eu sei onde é a entrada, vou levar vocês pra lá. Porém, 15 minutos depois, ela percebe que tá perdida também. Porém, os bárbaros reagem de umas formas meio burro, e o Prota já tá pensando, né, meu Deus, será que todo bárbaro é burro mesmo? Tipo, literalmente QI baixo? E aí ele decide que vai explicar pra ela, ele chama ela ali e fala, ô minha filha, vem cá, ó, seguinte, tá vendo aquele bondezinho ali, ó, dos heróis? Segue eles que eles estão indo pro labirinto, você vai chegar lá. A PTzinha que tá passando ali, né, fica olhando pra eles, pensando, meu Deus,
aquele bando de bárbaro ali selvagem e burro. Ela entende qual que é a estratégia do Prota e já fala, entendi, vamos garotos, vamos em direção ao labirinto. E o Prota já fica olhando, meu Deus, realmente eles são bem 10 de QI, né? Finalmente todos eles chegam na entrada do labirinto, mas o Prota tá se questionando, será que essa é a melhor decisão agora, já entrar no labirinto de uma vez por todas? Ele começa a imaginar que talvez ninguém nem perceba se ele, ao invés de entrar no labirinto, simplesmente se esconder. Ele se lembra que passou a vida inteira doente no hospital, como é que ele ia lutar? Ele não sabe de nada, ele provavelmente mal vai conseguir usar esse corpo. E ele começa a se questionar, será que eu não consigo achar outra forma de pagar as taxas de Rafidônia? Parece que dentro deste jogo, todos os personagens precisam pagar uma taxa a partir dos 20 anos, e aqueles que não pagam são executados. As duas formas de ganhar dinheiro é indo no labirinto e caçar monstros, ou ter um trabalho normal em algum vilarejo. O problema é que ele é um bárbaro, e ninguém aceita bárbaro como funcionário, obviamente por causa dos estereótipos de que eles são burros e agressivos. Então o jogo é meio que configurado para que nenhum bárbaro consiga fazer trabalho normal. Ele não tem opção, a única escolha é lutar contra monstro. Os caras do portão anunciam que faltam 10 minutos pra entrada fechar, e o Prota continua pensando, outro problema é que o labirinto só abre uma vez ao mês. Se ele não entrar agora, ele vai ter que sobreviver um mês, porém ele não vai conseguir pagar as taxas. Então provavelmente daqui um mês, se ele for entrar no labirinto, ele vai estar pior do que ele tá agora, mais cansado e mais acabado. Então ele não tem escolha a não ser ir. O problema é que ele não consegue parar de hesitar, o pé dele nem sai do chão. Nesse momento a Ainer, né, a loira bárbara, bate no ombro dele e chama ele. Ela diz que todos os outros guerreiros já entraram no labirinto, e eles são os únicos dois que ainda não foi, o que ele tá esperando. Faltam 5 minutos pra entrada fechar. Ele diz pra ela ir primeiro que ele já vai na sequência. Ela agradece ele pela ajuda que ele deu pra ela encontrar a entrada, e ele diz que não tem o porquê agradecer. Ela então se olha pra ele e pergunta como ela se torna uma bárbara tão sábia quanto ele, pois ela nunca viu um bárbaro com tanto conhecimento como ele. Ou ele já fica pensando ali, né, realmente os bárbaros aqui é bem inteligente. Ele decide dar uma resposta qualquer e fala, você tem sempre que pensar antes de agir. E ela fala, muito obrigado, Bior. Esse conselho foi muito profundo. Eu vou dar meu melhor pra sobreviver ao labirinto e te pagar por ele. E aí o Prota fica pensando, né? Se você voltar... Pô, os bárbaros até onde eu sei, eles não sentem medo. E aí ele olha pra ela e pergunta, Ainer, você tá com medo de morrer? Ela, é óbvio, isso não é normal? Eu tô com medo de morrer. Mas eu nasci como uma guerreira, Bior. Se eu não for, eu vou morrer de qualquer forma. Não é a mesma coisa pra você? E aí o Prota fica pensando, o que é, né? Não tem muita opção. Quando você nasce como bárbaro, você tem que lutar, não tem escolha. Ela se vira e diz que espera que eles se encontrem novamente. Nesse momento, o Prota deixa de hesitar e corre em direção ao labirinto. Falta 1 minuto pra ele fechar. Ele fica confiante porque ele sabe que por mais que ele não tenha lutado na vida dele, ele tem um corpo forte de bárbaro e ele tem toda a experiência do jogo. Não é possível que ele vai morrer fácil, certo? E então ele entra no level 1 da caverna de cristal. Porém, ele não sabe aonde ele tá. Ele pensa que ele é um expert em Dungeon Stone, só que, mano, não tem a mínima ideia de onde ele tá. Se ele combinar o corpo resistente de um bárbaro com todo o conhecimento que ele tem do jogo, ele vai conseguir sobreviver. Bom, é isso que ele tava pensando, porque agora ele não tá conseguindo ver nada. Ele se lembra que, de acordo com o design do jogo, era pra ter alguns cristais iluminando o labirinto no nível 1, pra que ninguém precisasse de tocha, porém não tem nada disso aqui. E aí ele se lembra que mesmo no level 1, tinha um lugar conhecido como a região da escuridão. Um lugar super raro e mega isolado do level 1 que não tem nenhuma luz. Só que normalmente isso não é o ponto inicial. Mas mesmo isso não é garantido, porque o ponto inicial é sempre aleatório. Talvez ele tenha só dado muito azar de ter nascido logo aí na primeira chance. E aí ele começa a falar, né? Janela de status, janela de equipamento, informações do personagem, inventário, habilidades, vlog diário. E ele percebe, não tem janelinha do sistema, filho. Vai ter que ser na raça. E aí ele decide que não tem como ele ficar ali enrolando só, então é melhor ele ir mesmo. O problema é que ele não tá vendo nada. E enquanto ele anda nessa escuridão, de repente ele sente algo no pé dele. E clac, ele pisou numa armadilha de Goblin e ela fincou em todo o tornozelo dele. Ele tenta se acalmar porque ele sabe que se ele soltar um grito, o Goblin que armou isso aqui vai vir caçar ele. Ele começa a olhar ao redor para ver se o Goblin tá por perto, mas por enquanto ele não vê nada. Mas ele sabe que esses pensamentos de se sentir bem são a coisa mais perigosa agora. Ele não pode relaxar mesmo sem ter visto o Goblin. Ele tem que partir da ideia de que o Goblin já tá de olho nele e tá seguindo ele.
Ele se lembra que quando você pisa numa armadilha de Goblin, ao invés de te atacar, ele vai ficar só te seguindo, esperando com que você perca sua força dentro das sombras. O pior é que nas lâminas da armadilha tinha um veneno paralisante. Ele fica ali xingando os bárbaros, porque se ele tivesse ao menos recebido uma bota de couro, isso não teria acontecido. Mas ele decide parar de reclamar e sair andando logo. Ele precisa sair da escuridão o mais rápido possível. Porém, enquanto ele tá andando, o pé dele já nem tá se mexendo mais. Ele perdeu todas as sensações. Ele começa a ficar suspeito porque tá silêncio demais e grita: sai daí, ô seu filho da... Porém, ninguém responde. Ele continua andando pensando, é perigoso ficar parado. Porém, ele tá deixando um rastro de sangue. Se ele continuar perdendo tanto sangue, as coisas vão piorar pra ele. Ele escuta alguns passos atrás dele e começa a ter certeza, alguém tá seguindo ele. Ele aumenta a velocidade de corrida dele e o Goblin continua seguindo. Nesse momento, ele se vira pra trás e vê o Goblin. Porém, ele tá mantendo a distância perfeita na qual ele não consegue alcançar, enquanto o Goblin não perde ele de vista. Ele olha pra cara do Goblin e vê que ele tá adorando essa situação da qual ele tá sangrando e morrendo aos poucos. O Prota decide que é hora de mudar os planos. Ele continua tentando fugir e se joga no chão, como se tivesse morrido, pra ver se o Goblin se aproxima. Porém, o Goblin só taca uma pedrinha pra ver se ele realmente tá morto. E o Prota fica pensando, desgraçado, esperto, cara. Mas depois de um tempinho, o Goblin finalmente se aproxima. É nessa hora que ele abre o olho e tenta dar um golpe. Mas o Goblin facilmente esquiva. Porém, o corpo dele reage sozinho por instinto e esmaga a cabeça do Goblin na parede. Mesmo que ele não tenha tentado fazer nada, ele consegue sentir todos os movimentos e pra onde o Goblin tá indo. Ele sabe que é mais forte. Esse corpo é completamente diferente do corpo que ele tinha no hospital. E aqui esse Goblin é a presa. Ele começa a espancar o Goblin. E mesmo usando só as mãos, com o corpo de um bárbaro, não é difícil você matar alguém dessa forma. O golpe final é dado, ele ganha 1 de SP do Goblin, tá? Ali, ó, o Bischoff todo arrebentado ali, ó, todo socado. O corpo desaparece exatamente como é no jogo e deixa uma joia. Essa é a moeda que é usada no jogo, os cristais mágicos. Porém, um cristal desse tamanho deve valer no máximo um pedaço de pão. Toda essa cena, fugindo do Goblin, espancando ele depois e fingindo de morto por causa de um pedaço de pão. E é assim que ele conhece esse jogo. É um mundo onde labirintos e monstros existem. E os monstros deixam itens que eles precisam. Na cidade de fora existem diversos cenários que ele já conhece e raças que vivem junto. Esse com certeza é o jogo que ele tá pensando. O problema é que ele não pode confundir realidade com jogo. O sistema começa a avisar: você ainda está sangrando, você ainda está sangrando. O Prota tá se arrastando com o pé dele completamente ensanguentado e paralisado. Você ainda tá sangrando, o sistema continua avisando. Ele começa a pensar que agora que ele já se acostumou a estar com a perna destruída, ele até que tá conseguindo se mover mais rápido do que ele pensava. E como ele tá se arrastando pelo chão, não tem como ele pisar em outra armadilha. Porém, o sistema continua avisando ele que ele tá sangrando e nesse ritmo, ele provavelmente vai morrer antes de chegar até a luz. Ele sabe que se ele continuar em direção reta, ele talvez consiga sair das sombras. Mas o que aconteceu com aquele cara lá no começo do lado dele que foi decapitado? Ele voltou pro mundo real? Ou ele realmente só morreu aqui e já era? E o sistema continua avisando que ele tá sangrando. Ele tá com menos de 5% da vitalidade. Se ele não receber tratamento agora, ele pode morrer. Ele pela primeira vez começa a ver que os arredores dele estão ficando um pouco mais claro. Talvez ele esteja conseguindo sair da luz. Ele precisa chegar naquela região. E nesse momento de desespero, um clone dele, uma ilusão, aparece o chamando de lixo, falando que ele é uma vergonha pros bárbaros por estar morrendo ali. Ainda mais suplicando por ajuda de alguém. Ele acha que ele é o quê? Uma mulher linda ou um mago inteligente? Ele é só um bárbaro que é mais forte do que uma pessoa mediana e nada demais. Ninguém se daria ao trabalho de salvar ele. Ele começa a pensar que provavelmente já tá enlouquecendo por causa da dor. A falta de sangue deve estar começando a afetar o cérebro dele. Enquanto um lado da personalidade tá implorando por alguém salvar, o outro lado tá falando que ele precisa sobreviver por conta própria. E é no momento em que ele chega numa sala com um pouco mais de luz que um grupo de aventureiros tá passando, e um cara fala: Drauz, tem um bárbaro morrendo ali, cara. Aí o cara vira e fala: um bárbaro? E o sistema ainda tá avisando ele: sua vitalidade tá em 2% e você ainda tá sangrando. Conquista liberada, tenha 2% ou menos de vitalidade. Todos os seus status mentais vão aumentar em mais 1. O cara chega perto dele, dá uma encarada e diz que pelos equipamentos, provavelmente ele é um novato. O Prota não consegue nem falar e só tá pedindo ajuda. Então o cavaleiro se vira pro grupo e diz: não é estranho como esse cara iniciante chegou aqui nesse ponto antes da gente? Mas o Prota não consegue falar nada ainda. E só tá pensando: para de me encarar, meu, e me ajuda. O cara dá só um sorrisinho, olha pra curandeira e pergunta: você acha que consegue tratar esse cara? O Prota fica impressionado pelo fato de que eles têm uma curandeira no grupo, porém ela diz que se recusa a fazer isso. O cavaleiro então pergunta pro amigo se ele pode dar uma poção dele pra ir usar no bárbaro,
Mas o amigo diz que não vai dar a poção não porque é um desperdício. Porém o cavaleiro insiste e fala que ele tem um monte e que depois ele paga de volta. Então o cara entrega uma poção pra ele. O cavaleiro avisa que já que não são poderes divinos e sim uma poção, ele tem que se preparar porque vai doer muito. Porém, diferente do que ele tá acostumado, dói demais pra usar uma poção. É como se o corpo inteiro dele tivesse derretendo. E assim que a poção inteira é usada, o pé dele tá novinho em folha. E ele só consegue pensar sobre como ele tinha certeza que ia morrer. O cavaleiro então se vira pra ele e pergunta: você vai agora dizer pra gente como que você chegou aqui antes da gente? Se você sabe de uma passagem secreta, eu queria comprar essa informação. O prota logo entende que esse era o objetivo do cavaleiro. Mas ele logo pensa, é melhor que o cara revele as intenções do que finja ter ajudado de graça. Então ele responde pro cara que não tem a mínima ideia. Assim que ele entrou no labirinto, ele estava ali. O cara fica ali pensando e se lembra de que se você cair numa área muito instável, você realmente pode acabar sendo levado direto pra região escura. Porém, isso é algo muito raro de se acontecer, em torno de uma vez a cada 100 anos. O prota vê que eles têm um mago e uma healer na PT, e isso quer dizer que eles provavelmente são de alto nível. O cavaleiro simplesmente sai e agradece pelas informações, dizendo que ele não precisa se preocupar com o custo da poção. O prota fica pensando que o tempo dentro do labirinto é tão raro quanto ouro, então só eles terem gastado esses minutinhos com ele ali já é muita coisa. Ele deveria estar feliz de ter sobrevivido, porém ele tá se sentindo mal porque ele só sobreviveu por causa de pena dos outros. A gente vê o pessoal da PT ali conversando e um dos caras tá falando que esse bárbaro deu muita sorte de sobreviver. Porém o loirinho responde que não acha que tenha sido sorte porque ele pegou um começo muito difícil. O cara retruca dizendo que ele é sortudo de ter encontrado eles. A mina diz que ele é cruel porque não queria nem dar uma poção, e ele fala que tem uma tonelada desses bárbaros malucos por aí e pergunta se a Hilda não concorda com ele. E a amiga dela explica que pelo jeito ela só não healou porque isso vai contra as regulações do templo. A amiga diz que ele tinha que aprender com o amigo dele loirinho lá, né, porque ele até perguntou se ele sabia de uma passagem secreta só pro bárbaro se sentir bem de não ter dado algo de graça, já que os bárbaros odeiam receber ajuda dos outros. Nesse momento eles veem o trajeto de sangue que o prota seguiu e se perguntam, cara, quando que isso aqui vai acabar? Eles então chegam ao destino no qual eles estavam procurando e abrem a entrada para o segundo piso. Nesse momento eles veem a sandália do prota ali do lado da trap. O tempo inteiro ele tava logo à frente do segundo andar. O cara joga uma magia que revela todo o traço de sangue e todos eles ficam assustados. Como que esse cara conseguiu sobreviver tendo pisado aqui na armadilha e chegado lá na frente? É quase 15 quilômetros andando com o pé paralisado. E ficam pensando como ele é um monstro só de ter feito isso. O cara que tava criticando ele fica ali pensando, será que se fosse eu teria me rastejado por horas sem saber pra onde eu tava indo? O loiro se lembra que na hora que o prota apareceu, ele instantaneamente ofereceu o cristal que ele tinha pegado daquele goblin. O que é mais maluco ainda, mesmo depois de ter sofrido todo esse tempo se rastejando na escuridão, ele não se esqueceu do único item que ele tinha. E eles ficam pensando que ele não deu sorte, ele é só um lunático, e lunáticos não morrem a não ser que alguma coisa muito especial aconteça, porque não importa o quanto eles agonizem, eles nunca escolhem a morte como uma escapatória do sofrimento. No capítulo seguinte já começa com você matou um goblin e o sistema continua avisando. Após essa experiência de quase morte do protagonista, as coisas mudaram completamente. Agora que ele tá com a luz pra auxiliar ele, é muito mais fácil matar goblin e, obviamente, não tem como você pisar numa armadilha, porque elas são muito óbvias. As emboscadas do goblin são muito previsíveis também e eles morrem só com uma ou duas escudadas. O problema nesse momento é que ele tá morrendo de fome. E quando ele vai pegar a comida dele, ele percebe que o saco cheio de comida, que era pra durar 7 dias, tem comida pra no máximo 1 ou 2 dias. Então ele vai ter que comer o mínimo possível, o que vai deixar ele sem energia também. Ele começa a ficar com sede e tenta se lembrar aonde tem água dentro dessa dungeon do cristal. Ele se lembra de uma região e começa a ir até ela, porém ao chegar lá ele vê outro jogador, que é o primeiro encontro dele com alguém competitivo nesse primeiro rank. Aquele grupo que ele encontrou antes, eles provavelmente são de ranks muito maiores, então essa pessoa é alguém que tá competindo com ele dentro dessa dungeon. Parece que existe uma regra não falada dentro do labirinto que é, não converse com alguém a não ser que seja absolutamente necessário. O prota começa a colocar ali todos os cristais que ele capturou dos goblins e no momento ele tem 44. Ele fica meio que orgulhoso comparado com o quanto ele demorou pra matar o primeiro. Esses 44 foram bem fáceis. Só que ele tá com outro problema, ele tá morrendo de sono. No labirinto só existem 2 formas de se dormir. Ou você dorme, né, ao Deus dará, e se algum jogador ou monstro te achar, você morre. Ou você tenta achar um aliado de noite, que é alguém
alguém que vai te vigiar enquanto você dorme e você vigia essa pessoa depois que você acorda. Porém, como o Prota é um bárbaro todo ensanguentado de 2 metros, ninguém quer ser o parceiro de noite dele, o pessoal só tá evitando. Mas nesse momento um cara chama ele e pergunta se ele tá procurando alguém pra ajudar a dormir. O Prota olha com uma cara meio de bravo e o cara explica: ah, tudo bem então, achei que você tava procurando alguém pra conseguir ter um pouco de descanso. Nessa hora o Prota meio que dá uma acordada e fala: não, realmente eu tô procurando alguém. E aí o cara se apresenta como o Hans e diz que isso é um alívio, porque ele também tá precisando de alguém pra ajudar ele. O Prota dá as mãos ali pra ele, só que na hora o cara dá meio que uma olhadinha ali, não sei, né, meio assim, o Prota fica meio que porra essa e já dá logo um tapão na mão dele. Eles decidem julgar Joaquim Pô pra ver quem que vai dormir primeiro, e o cara ganha, então ele saca ali a tendinha dele, dá um reloginho pro Prota e fala: ó, quando eu dormir 2 horas você me acorda que vai ser a sua vez, beleza? O Prota concorda e o cara vai dormir. Sem medo algum, o cara taca ali o colchãozinho dele e dorme na hora. O Prota fica se perguntando: cara, esse maluco é corajoso, porque eu poderia simplesmente agora matar ele, né? Mas vamos lá, eu também preciso de ajuda. O tempo passa e ele acorda o cara. O cara se levanta, agradece e fala pra ele que agora é a vez dele de dormir 2 horas. Mas o Prota não tá seguro, ele sabe que não tem como ele dormir agora com esse cara que ele nunca conheceu. Então ele começa meio que disfarçar ali, né? Ele se joga, começa a roncar e fica só de olho pra ver se o cara vai fazer alguma coisa, mas parece que o cara não tá fazendo nada. Então ele meio que se vira de lado ali pra ficar completamente exposto pra se o cara for matar ele ser ainda mais fácil, porém o cara não faz nada. 2 horas se passam e ele não dormiu nem um segundo. E agora é a vez do cara dormir de novo. E enquanto o cara tá dormindo ali, ele fica pensando: desgraçado, não fez nada por 2 horas. Eu devia só ter dormido mesmo. Porém, ele sabe que ele não pode vacilar até ele ter certeza que esse cara é confiável. Mas enquanto ele tá observando ali o cara dormir, ele começa a cair no sono e o cara acorda ele no grito. Ele tenta disfarçar dizendo que não tava dormindo, mas o cara fala: pô, pelo menos tira essa baba da cara aí antes de mentir assim. O Prota pede desculpas e fala pra ele ir dormir então, descansar mais. Só que o Hans fala que ele tá parecendo muito cansado, então não é melhor ele ficar de guarda agora enquanto ele descansa um pouquinho. Aí o Prota agradece e vai deitar. Ele começa a pensar: pô, esse cara pareceu de boa. Quando eu fiquei lá fingindo que tava dormindo 2 horas, ele não fez nada. Agora eu dei essa vacilada e ele não me culpou. Parece que talvez dê pra confiar nele. Porém, esse não é o Dungeon Stone que ele conhece. Não tem ninguém que é legal. Nessa hora ele abre o olho e o cara tá logo atrás da cabeça dele com uma marreta pra esmagar ele. O Prota consegue desviar por muito pouco e olha pro cara puto. O cara pede pra ele escutar ele antes de fazer alguma coisa que ele tem como se explicar, mas ele só ignora e parte pra cima, dando uma escudada na cabeça do maluco que já cai no chão. O cara continua implorando pra ele deixar explicar, mas o Prota não tá muito afim não e continua arrebentando ele com escudada na boca. O maluco toda vez que cai no chão implora pela vida, então o Prota diz: o porquê que você fez isso? O cara diz que foi pelos cristais mágicos deles, ele queria todos os cristais mágicos e é por isso que ele ia matar ele pra pegar, mas o Prota não acredita nisso. Tentar matar um bárbaro só por causa de alguns cristais mágicos não faz sentido. O cara tenta falar que é por causa do escudo dele, que junto com os cristais o escudo ia valer muito. Mas o Prota parece que não acredita nisso e dá uma bicuda na boca dele, filho. E começa a esmagar ele no chão. Enquanto ele tava esmagando, o cara revela que é o coração dele. Parece que os corações de bárbaros estão sendo vendidos por um preço muito alto por causa de uma nova magia que foi inventada. E um dos ingredientes pra fazer a magia é um coração de bárbaro. Nessa hora ele entende que pra esse cara ele não era nada mais que um goblin. Alguém que precisava ser morto para que ele pegasse um recurso. O Prota então pergunta: por que você não me matou na primeira dormida que eu dei, esperou até agora? O cara revela que é porque ele também realmente precisava dormir. E diz: tudo que eu te falei agora foi verdade, você vai me perdoar, não vai? Só que, filho, perdão, eu provavelmente vou achar mais um monte igual você. Você acha que eu vou ficar perdoando todos? E vai tomar escudada até deslogar do Sever. E assim se vai o nosso primeiro figurante, filho. Com isso, o Prota ganha uma conquista, primeiro assassinato, mais uma vez aumentou o status mental dele. Com a morte desse cara, ele conseguiu uma ombreira, uma mochila, um machado e uma bota. E agora não mais ele tá vivendo igual um selvagem, ele tem água pra beber quando tá com sede, tem um compasso pra guiar, tem até uns itens de cura. E fica pensando que é irônico que ele teve que matar um homem pra começar a viver como um homem. Ele continua na caça dele e agora com esse martelo, com um hit só, os goblins morrem. Ele começa a perceber novamente o quão esquisito é, porque quando ele tá lutando, ele sente como se ele mal
mal tivesse construído seu corpo, tudo acontece automaticamente. A partir do segundo dia na caverna, os goblins começam a aparecer em duplas, mas graças à arma dele tá tudo indo tranquilamente. O problema é que ele mal dormiu, então ele tá extremamente fadigado. Ele começa a pensar que já que estão caçando o coração de bárbaro, vai ser perigoso ele se juntar com qualquer um que não seja um bárbaro, então ele vai simplesmente tentar dormir mesmo sem ter um companheiro pra ficar de olho nele. Porém, toda vez que ele começa a relaxar, 2 goblins aparecem e ele tem que acordar e combater eles. Esse processo continua algumas vezes, ele dá uma cochilada, 2 goblins aparecem, até que uma hora o sistema avisa que alguém acertou algo crítico nele, e quando ele acorda tem um goblin com uma faca enfiada no peito dele. Ele mata na hora o goblin puto com aquilo e o amigo dele sai correndo, porque isso é o pior, os goblins é inteligente. Então este outro goblin que fugiu vai chamar outros 2 pra esperar ele dormir e atacar de novo. Ele usa uma das poções que ele pegou do corpo do cara pra se curar, por mais que doa muito. Já fazem 14 horas que ele matou aquele cara e ele mal conseguiu dormir. Ele começa a perceber que não vai dar pra dormir sem alguém, então ele começa a procurar por um bárbaro. Mas ele só encontra humanos oferecendo companhia e ele sabe, não dá pra confiar nos humanos, eles têm uma fucking magia que usa meu coração. Se eu dormir com qualquer um desses aí, eles vão me matar no meio da noite. Então ele continua na busca por um bárbaro, só que ele não consegue encontrar ninguém. Um dos caras que ele encontra explica que os bárbaros são muito fortes, então a maioria já nem tá no primeiro peso. O prota começa a pensar, será que eu vou ter que desistir de achar um bárbaro? Será que não tem o que fazer? Eu vou ter que confiar em um humano de novo? Então ele pensa, desde que não seja humano, já tá bom. Pode ser qualquer outra raça. É nesse momento que ele tá andando pela caverna, quando de repente ele viu uma elfa sozinha no canto. Assim que a elfa vê ele, ela fica em choque, filho. E ele já manda um, te encontrei. Elfa, você tá sozinha? Ela já meio que puxa o arco ali dela, ele percebe que ela já tá se defendendo. Bom, com o tamanho que ele tem e esse monte de sangue no corpo, é óbvio que uma elfa sozinha ia ficar com medo dele. Porém, ele logo nota uma ferida no quadril dela e ele já sabe, aquilo ali não foi causado por um goblin, então ele pergunta, por acaso você foi machucado por um humano? Ela fica ali de joelho e diz, por favor, me deixe sobreviver somente dessa vez, bárbaro. Eu tenho um irmãozinho que eu preciso tomar conta em casa. E o prota fica meio que pensando, né, carai, filha, nem tentou lutar nem nada, só ficou de joelho mesmo. Ele se lembra que no jogo, a maioria dos elfos era extremamente sem sentimentos, então ver ela agindo assim é meio esquisito. Ele não quer que ela pense que ele é algum tipo de maníaco que tá ali pra abusar dela, então ele decide mandar um sorrisão pra ela entender que as intenções dele são boas. Só que, né, quando ele manda olha o sorriso, falando, eu não tenho intenção alguma de te matar, ela já fica em choque e responde, eu sei que você é um bárbaro, mas você realmente precisa fazer isso? Por favor, me deixa viver dessa vez. O prota percebe que o sorriso dele teve efeito completamente contrário e fica se perguntando o que os bárbaros andam fazendo. Mas então, pra resolver tudo de uma forma mais fácil, ele diz pra ela, por que a gente não cuida desse seu machucado primeiro? E aí joga um daqueles itens de cura que ele pegou do cara que ele matou pra ela poder se curar. Ela percebe que os itens não tem nenhum tipo de veneno e pergunta por que ele tá dando aquilo aí pra ela. E ele responde, precisa de alguma razão pra ajudar as pessoas? Ele diz que vai ficar de guarda enquanto ela trata os ferimentos. A verdade é que tudo que o prota quer é fazer com que essa elfa seja companheira dele de noite, porque pelo menos se ele tiver salvo ela, provavelmente ela não vai matar ele. O prota pensa que isso pode ser meio chute da parte dele, porém essa é a melhor situação pra ela também, porque ela tá machucada, ela parece estar cansada e ela ainda é muito bonita, o que é algo perigoso no labirinto. Nessa situação que ela tá, essa oferta que ele fez é a melhor coisa que poderia ter acontecido aqui com ela. Ela então avisa que já terminou as bandagens e ele fica impressionado com quão rápido ela fez aquilo. Ele então se apresenta dizendo que é Bjorn, filho de Jandel. Ela diz que o nome dela é Erwin, e ele pergunta o porquê que ela tem tanto medo dele. Ela diz que é óbvio, já que ela é uma elfa e ele um bárbaro. Ele fica se perguntando se isso tem a ver com alguma coisa que ele não saiba, e ela revela que os elfos e os bárbaros travaram uma luta mortal há 10 anos atrás. E o prota fica pensando, bom, realmente, considerando isso é algo importante. Mas ele fica pensando que no jogo em que ele jogou, isso não tinha acontecido. Ela logo explica que ela realmente não tem nada contra ele, porque a guerra acabou há 10 anos atrás. Então ela não tem nada contra nenhum bárbaro. E ela também não quer lutar contra ele. O prota fica pensando que então o tempo no qual o jogo que ele jogava se passou é diferente do que esse agora tá, em pelo menos 10 ou 11 anos. Ele responde pra ela que ele também não tem nada contra elfas e ela fica feliz. E logo ele faz a oferta. Erwin, você quer ser a minha companhia pra passar essa noite? Ele diz que tá incrivelmente cansado e tem
certeza que ela tá também. Então por que eles não cooperam por hoje? Ela olha pra ele ali, fica pensando e se lembra que pra um guerreiro bárbaro, jurar o seu código de honra era a coisa mais importante. E ela pede pra ele jurar em nome da honra de guerreiro dele que ele não vai causar nenhum mal pra ela na noite. O Prota fica pensando que ele tá pouco se fudendo pra esse tipo de juramento, mas ele vai fazer, né, que já que é pra convencer ela. E dá uma corrigida nela, falando que ele não é senhor, o nome dele é Bjorn. Por mais que ele pareça velho, ele só tem 20 aninhos. Os dois fazem um juramento ali, né, de que não vão fazer nada de errado durante a noite. E aí o Prota diz que vai dormir primeiro porque ele acredita que ela também prefere isso. Ela diz que não, mas se ele realmente quer, ele pode ir. Então ele entrega o relógio pra ela e faz a mesma estratégia do Hans. Ele fala pra que assim que o relógio der 2 horas, ela acordar ele. Ele decide que vai fingir dormir por alguns minutos pra ver o que ela vai fazer. Porém, obviamente que assim que ele fecha o olho 1 segundo, ele desmaia e ela acorda ele, já avisando que as 2 horas se passaram. Parece que essa dormida mega rápida é um efeito do item que ele pegou do Hans. Essa caminha aí de dormir, filho, se você tocar, se desmaia. Ele então empresta tudo pra ela e diz que ela pode usar. Ela fica ali, né, toda felizinha. Óbvio, ela deita e desmaia também. Ele fica pensando ali que parece que já se passaram 5 ou 6, 7 dias, mas na verdade só foram 3. Porém, agora que ele tá tendo esses pensamentos inúteis, provavelmente ele deve estar se sentindo melhor. Nessa hora ele começa a se questionar o que será que aconteceu com ele na vida real. Será que foi dado como sumido? Será que o corpo dele desapareceu? O que será que aconteceu? Mas ele decide parar de pensar sobre isso, porque mesmo que ele volte pro corpo dele, não tem ninguém esperando ele mesmo, então tanto faz. Encarando o relógio um tempo depois, já fizeram alguns ciclos de dormir e ele acha que daqui a pouco é hora de partir. Encarando a elfa ali, ele fica perguntando se ele deve pedir pra ela de novo, porque já que ela é uma elfa, provavelmente ela deve conseguir lutar bem. Porém, se eles fizerem um grupo, ele vai ter que dividir as recompensas, o que vai diminuir os ganhos dele. Claro que é bom, porque assim ele sempre vai ter alguém pra dormir, o que facilita muito a vida dele. Então o que é melhor? Ganhar mais ou ter uma noite de sono tranquila? Nessa hora, 2 humanos viram na esquina e observam a elfa. Na hora, eles vêm conversar com ele e perguntam: aí, ô Bárbara, tu tá dormindo com essa elfa aí? Aí ele fala: a gente é parceiro da noite, né? Tipo, os que dormem junto, fica de olho. E aí o cara fala: um bárbaro e uma elfa? Fascinante. E aí, quanto é que falta pra ela acordar? Nessa hora o Prota vira e já manda: eu não tenho nenhuma obrigação de te responder isso. Os caras meio que tomam um susto ali, né? Dá uma olhadinha e vaza. Porém, o Prota sentiu algo esquisito. Ele sabe que esses caras não vão sair assim fácil, porque pelo fato deles terem perguntado exatamente sobre ela, provavelmente ela tá sendo caçada por eles. Ele tenta acordar ela ali, né, mas ela fala só mais 5 minutinhos e o Prota fica pensando: esse é doente, filho. Tinha 2 caras aqui prestes a matar ela e ela tá aí se preocupando em mais 5 minutinhos de sono. Mas ele continua insistindo ali, né: acorda, minha filha, para de fingir que tá dormindo. E aí ela levanta ali de susto e ele pergunta: por que tu tá fingindo que tá dormindo? Ela diz que tava com medo de levantar e ele abandonar ela. Ele sabe que isso é porque quando você faz um companheiro de noite assim pra dormir, assim que os dois dormem, acabou, não tem mais nenhuma ligação com o outro. Então provavelmente é por isso que ela tava preocupada. Ele pergunta sobre os 2 caras, se ela conhece, e ela diz que nada demais aconteceu. Então ele fala: como é que eles sabem de você? Ela diz que eles provavelmente são do mesmo clã de um cara que tentou machucar ela, um grupo chamado União do Cristal. O Prota fica pensando: porra, meu, se fosse só assim uma PTzinha era de boa, mas se é um grupo inteiro que controla a caverna, vai ser perigoso ficar andando com essa elfa pra lá e pra cá. Porém, ela só tem 20 anos. Ele olha e fica pensando: é perigoso abandonar ela aqui assim. Ele diz então pra eles irem conversando e andando. Ela pergunta se ele vai ajudar ele e ele diz que vai decidir depois que escutar toda a história. Porém, como eles não podem ficar parados ali, eles vão se mover antes. Ela conta que no primeiro dia que ela tava na caverna, esses caras vieram e pediram pra ser companheiros de noite dela. Porém, quando ela tava dormindo, os caras acordou ali, né, pra querer fazer uma gracinha com o corpinho dela. Ela diz que só descobriu depois que aquele cara era um dos líderes que meio que monopolizava esse primeiro nível. Ela até conseguiu fugir, mas os caras continuaram perseguindo ela e foi assim que ela ficou machucada. Mas o Prota pergunta, né, como assim? Como eles conseguiram ficar seguindo essa caverna gigante? Ela explica que eles têm um tipo de mecanismo que funciona igual um walkie-talkie, né? Só que é com cristais e tem um alcance de 300 metros, então é assim que eles foram capazes de manter a localização dela. Mas aí o Prota acha essa história estranha, né? Pô, eles estão te seguindo só porque você fugiu deles, não faz muito sentido. Por que eles continuam te perseguindo na caverna inteira? E aí ela diz, né, pô, eu acho que não é só por causa disso. É que na hora que ela tava escapando e o cara tava querendo, né, fazer uma coisa com ela, ela puxou a faca e aí acertou num lugar meio ruim. Aí o Prota: meio ruim? Como assim meio ruim? Ela: lá, você sabe, eu acho que eu ranquei pra fora. Eu acho que assim, né, não dá pra colocar de volta nem com poção. E aí o Prota fica olhando, né, meu Deus, filho, é óbvio que eles vão te seguir até a morte pra sempre. O Prota fica pensando, né, que bom, isso aí
é karma, né? O cara quis fazer merda e tomou. Ela fica ali meio que dando uma risadinha e pedindo desculpa. Só que bem nessa hora, ela avisa o Prota pra não olhar pra trás. Tem alguém seguindo eles cerca de 150 metros. O Prota fica pensando que isso é bem longe, ele não consegue sentir nada. Então, provavelmente essa é uma das habilidades que os elfos já nascem tendo. Ele pergunta se tá tudo bem pra ela em aumentar a velocidade. Ela diz que tá. E logo repara que o ferimento na costela dela abriu e começou a sangrar. Mas mesmo assim ela ainda tá correndo e não tá reclamando. Então, pelo jeito, ela é valente, filho. Ele pergunta o quão longe o cara que tá seguindo tá agora que eles correram e ela diz que ele ainda tá a 150 metros. O Prota percebe então que não vai dar pra fugir, porém eles têm que matar esse cara porque ele tá provavelmente passando a localização deles pra todo mundo. O problema é, no momento em que ele se envolver nessa treta e matar esse cara, não tem volta, ele vai fazer parte disso tudo. Ele decide então perguntar pra ela no que ela é boa. Ela responde falando que é boa em limpar a casa e lavar a roupa, porém ela não é tão boa em cozinhar. Aí o Prota ficou, louca, tô perguntando no que você é boa em combate. Ela, entendi, em combate eu sou arqueira. Porém, ela tem o espírito mágico do elemento de fogo, e isso é extremamente raro. Então o Prota pergunta, você já matou alguém? Ela diz que não, porém ela consegue. Nessa hora então o Prota oferece ela a se tornarem parceiros nessa dungeon, até eles saírem do labirinto inteiro. Mas a distribuição vai ser de 9 para 1, ele vai ficar com 90% de tudo que eles receberem. Ela aceita na hora, e então ele continua perguntando a distância, ela diz 100 metros. Então mesmo eles correndo o mais rápido que eles conseguem, eles não estão conseguindo criar a distância. Não vai ter jeito, eles vão ter que virar e lutar contra esses caras. Eles ficam ali numa caverna escura e ele avisa pra ela deixar ativo o espírito de fogo dela. Nesse momento o Prota avisa ela pra atirar, então ela puxa a flechada e toma ali, filho, no meio do nariz, meu, atravessou a cabeça e ele cai durinho. Ela fica meio ali, né, enojada, meio assustada com o que ela fez, porém o Prota elogia falando que ela fez bem demais por não ter hesitado, porque se ela tivesse hesitado mesmo que por um segundo, o cara poderia avisar todo mundo que eles já sabiam dele e ia seguir eles com muito mais cautela, o que poderia ser muito mais arriscado, já que a maioria dos outros caras iam achar. Nesse momento ele vai até o corpo do cara pra pegar os itens e encontra o walkie-talkie, né, o comunicador de cristal que eles estão usando. Pelo visto, o cara que tá falando do outro lado tava conversando com esse mano que tava seguindo eles, e agora tá avisando todo mundo que ele tava indo atrás de uma elfa com um bárbaro dentro da região dos goblins, e é pra todo mundo ir pra lá agora. O Prota então tá dando uma olhada no loot do cara que ele matou. Ele pensou que ia ter muito mais coisa, mas tem tipo 2 faquinhas e uma bagzinha com alguns cristais, nada demais. A única coisa que tinha de valor é a roupa de couro que ele tava vestindo, que a elfa agora colocou. Ele fica observando ela, que agora que ela mudou de roupa, ela tá com uma aura diferente, e isso é bom. Nesse momento ela dá uma inclinadinha ali pra falar com ele, e vamos ser sinceros, ela tá muito fofinha nesse quadro aí, e ela explica como faz pra usar o comunicador, é só apertar o botão ali e todos vão escutar o que ele falar. E mais uma vez escuta a mensagem do cara falando que um bárbaro com uma elfa estão no distrito dos goblins. O bárbaro usa um escudo e quem matar eles vai ganhar 10 mil de ouro. Agora a nossa elfinha já tá em choque. O bárbaro então avisa que eles vão ter que sair pra outra região. Eles precisam ir pro segundo piso antes que esse monte de cara desse grupo cheguem aqui na região dos goblins. Ela pergunta se realmente eles vão pro segundo piso sozinho. Ele diz que sim, mas ela fala que lá é muito diferente daqui. Os monstros são muito mais fortes. Mas o Prota responde que eles vão ficar só perto da entrada ali mesmo, e que de qualquer forma, eles são uma boa dupla. Aí ela fica meio sem gracinha ali, né? Uma boa dupla? Como assim? Aí ele fala, pô, eu sou de curta distância e fico ali resistindo enquanto você fica de longe com o seu arco só metendo flechada. Ela diz que é a primeira vez deles e já ir direto pro segundo piso realmente pode ser perigoso. Mas aí ele põe ali mais uma vez o walkie-talkie pra tocar e ainda tá rolando a mensagem de que quem achar a elfa vai ganhar 10 mil de ouro. Logo ela muda a cabeça e decide que é melhor ir pro segundo piso mesmo. O cara continua falando que quem achar a elfa pode arrancar os braços e as pernas e só deixar o que vale a pena. Aí que ela fica mais em choque ainda, né? E fala, é melhor nós ir pro segundo piso mesmo. O Prota fica pensando que essa mensagem do capiroto chegou no momento perfeito, porque agora ela com certeza vai com ele. Porém, ele só tá ajudando ela porque ele também tá precisando de uma ajuda. Ele só ajuda quem beneficia ele. Um tempo depois, ela pergunta se ele pelo menos sabe como chegar no segundo piso. Ele fala que não sabe exatamente, mas tem certeza que se ele continuar
continuarem indo nessa direção, eventualmente eles vão chegar. É só continuar indo pra direção mais escura. No caminho, ela avisa de uma trap de Goblin, então o Prota fala pra ela meio que se virar. Ela pensa em usar o espírito de fogo, mas o Prota fala que não, que é pra ela fazer na raça. Ela meio que arma uma armadilha na armadilha dos Goblins. Ela ativa pros Goblins atacar, se esquiva, dá uma flechada em um, o outro vem pra cima, ela desvia de novo e dá uma flechada no outro. Ela se vira pro Prota e pergunta, né, como que você acha que eu fui? Eu fui bem? O Prota dá uma elogiadinha, né, pensando, porra, mas você é uma elfa, filha, é óbvio que você vai ser boa com o arco. Mas, na verdade, ele tá pensando que ela é mais habilidosa do que ele pensava mesmo, e os movimentos dela são muito ágeis. E ela entrega os cristais pra ele, né, com um sorriso na cara, falando, você fica com 9 e eu fico com 1, certo? Desde que a gente continue matando alguns, eventualmente eu vou ganhar um pouquinho. E aí o Prota fica com uma cara de... mano, deve estar se sentindo mal, mano. Porra, tá abusando da Elfinha, vamos ser sinceros. A mensagem no Ok Tok continua rolando ali, os caras tá aumentando cada vez mais o prêmio pra quem matar ela. E ela tá ficando cada vez com mais medo, mas o Prota tá ali, relaxa, que tá na escuridão, ninguém vai achar a gente. Porém, o Prota começa a pensar que, considerando a falta de sorte deles, já faz muito tempo que nada ruim acontece. E é aí que eles encontram alguns gols. Eles sabem que no primeiro piso, os monstros que você encontra depende da região que você tá. Então, pelo visto, eles provavelmente estão na região sul, é o único lugar que pode ter gol. Ela pergunta se é pra ela matar esses gols, e então o Prota explica como a experiência no jogo funciona pra gente. Diferente dos outros jogos, no Dungeon Stone você só recebe a experiência de matar um monstro a primeira vez que você mata. Então é muito importante que você mate o máximo possível de espécies. Então logo ele vira pra ela e fala que dessa vez eles vão lutar juntos. Ele vai na frente, então é só ela ficar de longe dando cobertura. Assim que ele se aproxima, os gols se viram e começam a atacar ele. Porém, ele já se lembra de todos os padrões do jogo, então ele só fica bloqueando e tome marretada, filho. Vem outro por trás, tome flechada, porque agora com o apoio dela vai ser bem mais facinho. Eles continuaram andando em direção norte até finalmente chegarem ao terceiro dia. Nessa hora, ela viu um rastro de sangue e diz que talvez isso aqui leve eles para a região que eles têm que ir. O Prota logo vê aquilo e fica pensando, né? Não deve ser o que eu tô pensando. Porém, depois de chegar aonde a linha de sangue termina, é exatamente aquilo. Quando ele pisou na armadilha, ele tava exatamente de costas pro portal do segundo andar. Tudo isso podia ser evitado se ele tivesse só olhado pra trás. O Prota dá um soco ali na armadilha. Puto, ela fica pensando que fez algo errado, ele fala que ela não fez nada errado, então ela meio que interpreta que talvez aquele sangue ali seja de um amigo dele que ele perdeu e faz uma oração ali, né, falando que os amigos dele com certeza agora estão nos céus. E dessa forma, os dois entram no portal em direção ao segundo andar. E assim, os dois caem no segundo andar, né? Bom, ele cai igual um lixo e ela cai em pezinha ali, né? O Prota já logo reconhece ali como a parte norte da floresta dos Goblins do segundo piso. Ele sabe que agora com um portal atrás e nenhuma criatura viva em questão de 50 metros, provavelmente eles estão seguros por enquanto. E outra, por mais que seja uma floresta à noite, ela não vai ficar claro. Dentro do labirinto, o tempo é fixo. A elfa pergunta se eles realmente estão no segundo piso. Ela nunca ouviu falar de uma floresta no segundo piso. O Prota explica que no segundo piso tem 4 regiões diferentes. No norte é a floresta dos Goblins, no leste é o lar das bestas, no oeste é a terra dos mortos e no sul são as criaturas montanhosas. Ela então diz que agora se lembrou e ela sabe que qualquer um desses 4 lugares vão levar eles pro terceiro piso. Ele diz que é realmente assim. Ela então pergunta o que eles vão fazer agora. O Prota pergunta como é que faz pra voltar da cidade depois do fim do labirinto. Ela diz que eles voltam automaticamente assim que o labirinto fecha. O primeiro fecha em 168 horas e o segundo piso fecha em 240 horas. Assim que o tempo zera, todos os aventureiros que estão dentro do labirinto são expulsos de volta para a cidade. O Prota tem certeza que aquela união não vai vir no segundo piso, já que ele era um monte de cara fraco. Então ele decide que eles vão ficar no segundo piso até as 168 horas quase terminarem. Então eles voltam pro primeiro e são automaticamente expulsos para a cidade. Mas eles não podem ficar aqui no portal o dia inteiro, porque pode aparecer um monte de gente. E eles também precisam evoluir mais, então eles vão aproveitar esse tempo enquanto as horas passam para dar uma evoluída. No caminho ela começa a se sentir meio nostálgica por ser uma elfa e estar na floresta. O Prota manda obviamente ela ir na frente, porque com as habilidades de detecção dela, ela consegue sentir os monstros muito antes, além de detectar qualquer armadilha. Toda hora ela vai falando, tem uma armadilha aqui, aí o Prota olha, não vê nada, ela tá com uma pedra
a armadilha ativa. Ela fica ali colocando a mão na cinturinha, e aí, tá impressionado com as minhas habilidades? Aí o Prota fica olhando, eu acho que tu é bom em tacar pedra mesmo. Ela fica meio puta com isso, e aí fala que é sempre a responsabilidade dela encontrar as armadilhas, e ela não deveria ficar tão emocionada com uma coisa simples como essa, porque ela já é uma exploradora completa. Ao escutar a exploradora completa, ela fica toda feliz e dá uma risadinha. Mas, obviamente, né, essa escolha de palavras foi só um plano do Prota pra deixar ela felizinha e parar de encher o saco. Ela então diz que tá achando esquisito, porque por mais que ele já tenha desativado várias armadilhas, não apareceu nenhum Goblin ainda. Porém, o Prota sabe que no segundo andar as armadilhas não são necessariamente colocadas pelos Goblins, elas são mais coisas do terreno mesmo. O Prota então explica que nesse segundo piso, diferente do primeiro, os Goblins não andam em grupos de 1 ou 2, e sim em dezenas. Além disso, alguns Goblins têm classes como arqueiros e guerreiros. Porém, eles provavelmente não vão encontrar nada tão assustador, já que eles estão próximos do portal, onde os monstros são mais fracos. Eles continuaram andando na região, né, quebrando e desativando todas as traps, e toda vez que ela destrói uma trap, ela fica felizinha. Porém, bem nessa hora, ela avisa que sentiu um grupo de Goblins chegando. Parece que é cerca de pelo menos mais do que 10 Goblins. E ela pergunta o que eles vão fazer, e o Prota diz que eles vão lutar, e já fala pra ela tentar chegar sem ser notada. Ela então se aproxima aos poucos até notar o grupo de Goblins e taca uma flecha na direção deles. Nessa hora, o Prota já manda ela ficar atrás dele e assume a linha de frente. Indo em direção aos monstros, ele fica pensando como aquilo é intimidador, já que tem pelo menos 3 a 4 vezes mais monstros na frente dele. Porém, ele acha estranho, porque ele devia estar com medo nessa situação, mas o coração de bárbaro dele tá batendo mais rápido do que nunca com a vontade de lutar. Então ele parte pra cima e já toma ele marretada no crânio, já mandou um pra longe, filho. Ele vê que tem um de cada lado, então ele para um com o escudo e já toma ali uma marretada no outro também. E toma ali socão, porém nessa hora um quase dá uma facada nele e desvia por pouco. Por mais que eles sejam fracos e pequenos, eles estão em muitos, é difícil você ficar 1 contra 12, 15 bicho. Mas esse só era o caso se ele estivesse sozinho, e agora ele não tá sozinho. E nessa hora uma flechada da Arvin pega bem na testa de um dos Goblins, e o Prota grita, seus bastardos, venham! No final das contas, eles ganharam 11 cristais mágicos após matar esse primeiro grupo. E considerando que da primeira vez demorou um dia inteiro pra ele ganhar 44, ganhar 11 em uma só luta vale muito a pena. O Prota então entrega pra ela 2 cristalzinhos, né? Ela fica toda feliz. Mano, esse Prota ele tá, mano, isso aqui tá meio baldoso, não tá não, velho? Tudo bem que ele tá lutando mais que ela, velho. O Prota então vai contando que assim que eles começaram a se distanciar do portal, a cada 5 minutos eles encontravam um novo grupo de Goblins. E começaram a aparecer até Goblins arqueiros que tinham uma habilidade de ficar invisível, o que torna tudo mais difícil, já que as flechas vêm de um lugar que você nunca espera. Porém, eles ainda conseguiam lidar com esses grupos de Goblins, já que com esse corpo que reage extremamente rápido, tudo que ele tem que fazer é ficar atento, porque ele consegue sempre desviar no momento certo. E depois que o Goblin erra a primeira flechada, ele perde a habilidade de invisibilidade, e é nesse momento que o Prota vai e já finaliza. Depois de mais ou menos 15 horas caçando, eles decidem dar uma pausa, e o Prota fala pra ela ir dormir primeiro. Ela perde ali, né, o colchãozinho dele, ele tira da bag e dá pra ela. Parece que ela tá roncando igual uma louca, né? E o Prota tá pensando, pô, ela provavelmente tá muito cansada depois de caçar tanto, já que antes eu nem escutava ela roncar nem nada. Ele começa a pensar de que desde que eles vieram pro segundo piso, eles começaram a ganhar muito mais recompensa do que o primeiro. Porém, com o tempo, eles estão encontrando cada vez mais exploradores, e a maioria dos grupos ali anda em 3 ou mais pessoas, além de terem magos e espécies de outro mundo. Por mais que ele só esteja vendo, não esteja acontecendo nada, é perigoso, porque se qualquer um desses grupos decidir atacar eles dois, acabou. Num labirinto de nível baixo, os exploradores são muito mais perigosos do que os Goblins, ainda mais agora que ele tem uma razão pra se preocupar. E aí ele solta ali no ar, né, é um problema que ela é linda demais. Porém, ela escutou e já pergunta, eu sou linda assim? Aí ele manda ela dormir, né, e ela volta a dormir ali toda fofinha. O elfo 10 de 10, tá? E o Prota fica meio sem graça, né, pensando que as fadas e elfas que ele se lembra do jogo não eram assim. O quarto, o quinto e o sexto dia passam com eles caçando Goblins, até que eles finalmente chegam no 7º dia, quando é hora de ir embora pro primeiro piso. Nesse momento faltam 21 horas e 13 minutos pro primeiro piso fechar e todos que estão lá serem expulsos de volta pra cidade. A Erwin diz que por mais que eles tenham descansado, ela já tá acabada e ela não vê a hora de voltar pra casa, ela tá se sentindo exausta. O Prota então vira pra ela e diz que realmente já tá na hora deles voltar porque ele também tá cansado. Na volta, ela diz pra ele tomar cuidado porque várias das armadilhas que eles tinham tirado apareceram de novo. No caminho de volta, ela avisa que detectou um grupo de Goblins chegando,
8 goblins normais, 2 arqueiros e 2 cavaleiros. O prota diz que eles vão combater, então é pra ela se preparar. Já chega com uma flechada na cabeça do goblin e o prota já tá ali na frente de todo mundo e começa a massacrar. Agora eles vão mudar a estratégia. A Erwin vai focar nos arqueiros, enquanto ele lida ali com todos os goblins normais e os guerreiros. Já que depois de tantos e tantos combates contra goblins, ele já tá confortável lutando contra vários ao mesmo tempo. Além disso, sempre que ele se sente numa situação de perigo, uma flechada dela chega pra salvar. A luta acaba e o prota fica pensando que ela tinha falado que tinham 2 arqueiros, porém ele não viu o segundo. Então ele vai até ela e dá uma corrigida nela, falando: por que você não me avisou que matou os 2 arqueiros? Eu não quero ficar lutando me preocupando em tomar flechada. Ela pede desculpa dizendo que não falou porque ela não tinha certeza que tinha matado o segundo. Aí o prota, né, fica olhando pensando: pô, é realmente melhor não passar uma informação do que passar uma informação que pode estar errada. Então, ela cresceu bastante nesses últimos dias. Ele ficaria orgulhoso dela. De repente, ela olha que um dos goblins parece ter algum tipo de fantasma ou uma aura saindo dele. E o prota diz que isso é uma essência. Ainda melhor, é uma essência de um goblin arqueiro. É uma parte do sistema de habilidades do jogo. Ela te dá uma habilidade passiva e uma habilidade ativa. E os efeitos dependem do monstro que dropou ela. E você só pode usar um tipo de essência para cada nível. Mas considerando o quão raro é uma essência aparecer, isso é mais importante do que um tesouro para os exploradores. E obviamente tem um limite para quantas você consegue absorver. Então é extremamente importante você ser seletivo com as essências que você escolhe. O prota fica olhando ali, né, pensando que a chance dessas essências aparecerem é próxima de 0. Então ele nem pensava que isso aqui ia dropar nesse lugar. Logo o prota sente que aquilo ali é sorte demais. E quando ele dá sorte, ele sabe que tem alguma coisa errada. A Erwin pergunta, né, se ela vai virar uma goblin se comer aquilo. E ele fala que não, você só vai ganhar algumas das skills do goblin arqueiro. Por exemplo, o cara que tava seguindo eles no primeiro andar, provavelmente ele tinha a essência de um lobo, já que ele conseguia sentir o cheiro e detectar eles de muito longe. O prota pergunta se ela quer a essência. Ela diz que não muito, mas se ele não quer, ela quer, né? Na verdade, ela quer. O prota vai deixar pra ela, porque ele já sabe a essência que ele quer, e uma essência de arqueiro não vale a pena pra ele. Nessa hora, ele se vira pra ela e diz: ok, Erwin, se você prometer uma coisa, você pode ter a essência. Eu já ia te falar isso no primeiro piso. Porém, enquanto ele tá falando isso, um grupo aparece na frente dos dois, falando pra eles não se moverem. O cara olha pra eles e fala: Bárbaro e Fada, o que vocês dois estão fazendo aí agora? E aí ela diz, né, o que você quer dizer com isso? A gente tá só caçando. Mas o prota já para ela e fala: não tem por que você responder. Pega ela no ombro e joga ela pra cima da essência pra ela absorver de uma vez. O cara fica olhando pensando: seu desgraçado, o que tu fez? Ela comeu a essência já. E o prota responde: essa essência aqui é nossa. E ela absorve na hora. O prota conhece muito bem o jogo e já sabia provavelmente o que ia rolar. Assim que esses caras viram a essência, eles se aproximaram pra tentar obrigar eles a se afastar, pra que eles pudessem pegar. E por isso que a melhor coisa era fazer a Erwin absorver logo. O prota olha pra eles e fala: vocês querem brigar? Então vem logo pra cima. Ele sabe que eles estão numa desvantagem de número, porém é exatamente por isso que eles têm que ser mais ousados. Se ele não mostrar confiança agora numa posição como essa, os caras com certeza vão abusar deles. Então ele diz que tá pronto pro combate. Vem pra cima, seus desgraçados. Tá gostando do Barbarinho com a Erwin? Então já deixa aquele parte 2 nos comentários, o like, porque, né, a regra é clara. Só tem parte 2 daquilo que vai bem, então ajuda aí bem se você gostou do vídeo. Te vejo na próxima.